Hey, como é que é, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos, um podcast sobre pensamento livre, teorias da vida e maus hábitos, também bons hábitos e também um pouco de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento ou de exploração do ser. Hoje temos connosco uma convidada muito especial. Estou muito feliz estamos muito felizes por ter cá connosco a Satya, Spiritual Awareness Facilitator, ou seja, facilitadora de consciência, traduzindo o melhor possível este teu título. Satya, muito bem-vinda ao podcast. Muito obrigada a vocês os dois pelo convite, é uma honra estar aqui. Hugo, bem-vindo também a ti, desculpa, nem te apresentei, nem te deixei falar. Hugo Obrigado Zagal, por me dares as boas-vindas. Olha, eu estou muito feliz de estares aqui. Estive a consumir os teus conteúdos obsessivamente ontem, o dia todo, e a minha atenção esteve sempre focada. Nunca mudei de vídeo, por exemplo. A tua forma de comunicar é completamente cativante e captura-me a atenção ou a consciência. Estou lá sempre, porque tu estás a improvisar tudo. Tu estás como se estivesse a abrir a torneira e está tudo a sair através de ti. E então, como é arriscado, como está a acontecer tudo no momento, a atenção está lá. Porque é como se estivesse a surfar. Estás a fazer malabarismo com palavras. Eu estou ali, tipo, de olhos cerrados a ouvir. É incrível. Sempre conseguiste falar assim livremente? Ou isso vem de prática? Sentes que tens esse dom de comunicação? Uhum. Olha, eu nasci assim, sim, é verdade. Sim. É. Eu lembro-me de estar no kindergarten, que é o jardim de infância. E eu sentava-me no jardim, eu adorava jogar ao 1, 2, 3, mas pouco mais. Então eu sentava-me lá nos recreios e contava histórias. Então tínhamos o recreio inteiro a ouvir histórias. Uau. E era giro porque a história vinha conforme com quem eu estava. E por isso digo sim, e não é de forma presunçosa. Não, é verdade. Sim. Realmente, e é interessante teres notado isso. Uhum. Portanto, mesmo em criança, Já a história que estava a vir era como se fosse a ser puxada pela consciência que estava à tua frente da criança a quem estavas a orar a história. Eu diria que era pela constelação que está a ser criada, não é? Nós agora estamos aqui todos nesta sala em conjunto. É verdade. Yeah. Podem ter palmas, por favor. O podcast já tem público, já temos público, já somos uma equipa grande. Desculpa, Satya. Constelação é muito bonito, sim. E esta constelação é um organismo também único em conjunto. Quando uma pessoa sai, esta constelação muda e passa a ser outra. Às vezes com saudades do que já foi. Não é? Isso é uma relação, isso é uma família, isso é um país. E eu acho que o trabalho ao nível do estar com o outro, trazendo isto para um lado mais consciente, não pode ser trabalhado previamente, porque senão nós não estamos no que está a acontecer, não estamos na presença do outro. E por isso é que eu trabalho sempre perante aquilo que é. Isso faz muito sentido. Não há um script a falar. Isso faz muito sentido. É mesmo impressionante. E porquê que escolheste o inglês? Como forma de comunicar? Sim. Porque a minha maior parte do tempo é passada noutros países. Eu trabalho pouco em Portugal. E como a nossa comunidade de pessoas, não é, que nos trabalhamos vem de vários países, o inglês é a língua mais acessível. Contudo, tenho sempre um tradutor, por exemplo, da língua russa ao meu lado, na maior parte dos tempos. Ok. Já agora a Satya está a falar do seu trabalho, do seu espaço Working with Satya, que é, no fundo, a sua presença online, workingwithsatya.com, que convida toda a gente a seguir, também o seu canal de YouTube e nas redes sociais. Tu fazes frequentemente vídeos, mas também fazes lives, não é? E conversas com pessoas pronto, que tu achas que são... Como é que escolhes, que acrescentam, não é? Como é que escolhes estas pessoas com quem tens estas conversas? Então, olha, primeiro de tudo, isto só começou na quarentena, porque até à quarentena, e já trabalho há muitos anos com pessoas, eu era aquela que vivia de retiro em retiro e internet para mim era alguém da minha equipa que me dizia que tínhamos de estar presentes. Claro, e eu claro. Tipo, faz o que tu quiseres. E na quarentena, como fui
obrigada a parar. Tivemos vários pedidos da nossa comunidade, dizer, não podemos viver agora de repente sem mais nada. E então durante, não sei, um ano, todos os dias fiz um direto de 2 a 3 horas em que expunham um tema, falávamos e depois as pessoas colocavam questões. E foi a primeira vez que eu desconstruí talvez um preconceito meu, não ao nível mental e emocional, mas de prática do dia-a-dia, que lhe daria-me esse trabalho ou que era longe demais das pessoas, e entreguei-me a essa parte, e tem sido um espaço de aproximação, de louvar, sinceramente. Ok. O último vídeo. A pergunta? Não, a pergunta não havia pergunta. Eu, no fundo, queria promover o teu trabalho online. Se vocês gostam de maus hábitos, a sério, vão adorar os conteúdos da Sátia. Sim, acho que têm que seguir. Mas já agora deixa-me, porque tu tocaste aí numa questão que, aliás, foi através dos teus retiros que nós nos cruzámos pela primeira vez. Eu tive o prazer e a sorte de poder trabalhar contigo. E isto de ser facilitador em retiros, como os de ayahuasca, é uma grande responsabilidade e vai muito para além de tu seres uma boa comunicadora, não é? Porque tu tens que fazer ali um papel que vai para além disso, tens que tomar conta de pessoas que estão a ter uma experiência de consciência gigante e eu queria saber como é que tu geres isso. Porque é difícil. Eu tenho ideia, quando eu fiz o retiro com a Sátia, uma das imagens mais marcantes que eu tenho na minha cabeça, que nunca me vou esquecer, foi precisamente na primeira noite em que eu não sabia, nunca tinha feito ayahuasca e nunca não sabia não fazia ideia o que é que poderia acontecer. E quando eu finalmente comecei a entrar na minha experiência, deitei-me e eu tive muita sorte, porque ao meu lado havia pessoas a ter experiências muito fortes, com muitas purgas, com convulsões e com coisas muito difíceis, e eu via-te assim a cuidar deles. E depois eu estava a ter uma experiência super blissful, super bonita, super alegre, super leve, e de repente sentia-te a vir ao longe com a chacapa, exatamente, e vinhas e começavas-me assim a bater com a chacapa, e eu sentia aquilo como, parecia, era uma tempestade que eu sentia, tu eras uma deusa gigante ali em cima de mim, com os cânticos, e era incrível, porque ao mesmo tempo era uma sensação quase assustadora, mas reconfortante, como maternal, uma presença maternal que estava ali a cuidar de mim. Tu do teu lado sentes isso? Como é que sentes a experiência do teu lado? Olha, como eu vou te explicar isto? Eu quando estou a trabalhar, eu estou a servir. Okay. Eu tenho um propósito. Este trabalho, eu quero introduzir isto que é muito importante. Este trabalho para mim é de uma extrema importância e tem benefícios concretos na evolução do ser humano, na cura física, na cura emocional, mental e ao nível do dia-a-dia. Largar hábitos, ter entendimentos, perdoar, ser perdoado. Agora, não serve para todos, nem toda a gente pode tomar, tem bastantes condicionamentos. Há uma responsabilidade extrema de sermos nós, do lado de cada organização, e a pessoa que facilita, em determinadas tradições somos considerados os xamãs, hoje em dia mais numa linguagem New Age, facilitadores, e depois até podemos falar da diferença e o que é que eu vejo aqui, em que a responsabilidade é total. Yeah. Okay? E por isso é que nem todos podem ser aceitos, têm que passar por entrevistas, têm que passar por conversas, temos que ter uma entrevista não só ao nível emocional, mas médica, se a pessoa dorme, não dorme, se alguém já se suicidou na família, quais são as doenças que tem, que não tem, não só na pessoa, mas na sua linhagem direta, até aos avós. Há uma série de precauções que o facilitador tem que passar à sua equipa para se tomar conta das pessoas. Só depois é que a pessoa entra e durante sou sempre responsável até ao momento até da integração ou da pessoa precisar de ajuda. Okay? Eu sinto-me sempre responsável. Yeah. Portanto, é necessário
E quero-vos dizer que hoje em dia há imensas experiências com tudo o que é psicadélicos e há uma diferença dos sintéticos e dos naturais, Claro. porque não é só a parte química que interessa, na minha opinião, também não tenho que convencer ninguém, é o que eu penso e tenho às vezes muitas conversas, seja em podcast e seja one-to-one com psiquiatras, em que eu tenho uma ideia completamente oposta de um pensamento de alguém que estudou medicina, não é? Contudo, sou super aberta a aprender sempre e estou sempre a estudar e a tentar perceber melhor o corpo humano, etc. Mas a responsabilidade é sempre imensa. E por isso, naquele mundo mágico, porque é um mundo mágico, Sem dúvida. mesmo, Sem dúvida. cheio de criatividade, há também mundos muito profundos e muito difíceis. Pois. E é da minha responsabilidade levar o barco, não é, da cerimónia a bom porto, em conjunto e para cada um. Portanto, é um trabalho muito individual com cada um e ao mesmo tempo com o todo. E é de uma exigência real. Sem dúvida. Eu sentia muito isso, que era uma das coisas que eu mais sentia em ayahuasca, mais do que no nosso retiro de psilocibina, foi que, de facto, eu sentia as pessoas, todas que estavam à minha volta, de uma maneira muito próxima, como se sentisse a dor delas. Portanto, se alguma coisa estava a acontecer ao meu lado, eu estava a absorver muito aquilo e havia essa conexão. É incrível, foi uma experiência incrível. Muito, muito fixe. Eu gostava muito de experimentar isso. Tens Eu que acho experimentar, preciso, tens que experimentar. Vais adorar. Desse tipo de força que acho que a ayahuasca tem, que talvez a psilocibina não tenha. Qual é que é para ti a grande diferença? O que é que poderias diferenciar de uma experiência de psilocibina com a experiência Em doses da ayahuasca? iguais, imagina. Não há Se isso. houvesse uma dose equivalente, não é? Em teoria. Não há doses equivalentes. Eu vou explicar a minha opinião sobre isso. Bem, Sobre todas as medicinas, yeah. todas as medicinas são presentes da natureza. É incrível como é que a natureza tem isto. Bolas, Pá, digam-me. E como é que Como é eles que é ilegal? encontraram aquela combinação? Exato. Como? Isso, na ayahuasca. Sim, mas como? Não há ainda como dizer que foi de determinada maneira. Há várias teorias, há várias lendas. Mas explica só aos ouvintes que combinação e com... Na ayahuasca temos várias combinações. A mais tradicional é a ayahuasca e chacruna. Mas à medida que nós vamos aprendendo, eu há anos que estou na selva e foi aí que eu comecei, ao nível, para mim, para me curar, para ir me entender. E nunca pensei vir à xamã, sinceramente, durante o tempo que levei até aceitar, porque eu acho que hoje em dia qualquer pessoa que queira se tornar, e cada vez vai haver mais escolas, e ainda bem, na minha opinião, mas na linhagem tradicional nós não queremos ser xamãs, somos escolhidos, e a vida empurra-nos, e muitas vezes o grande sinal é quem não quer ser. Okay. E depois a vida leva, e há uma luta, há um aceitar ou não aceitar. Agora, com a evolução disto tudo e das medicinas entrarem no mundo ocidental e estão à disponibilidade de cada um, eu acho que é mesmo muito importante haver escolas em que vamos combinar ciência e sabedoria ancestral, tradição, estudar o ser humano, seja ao nível da anatomia, o que é que acontece na respiração, na parte psicológica, e estas práticas, porque tem que haver integração. Nós antes éramos o quê? Éramos os questers que íamos pelo mundo inteiro e venha o que vier. Ninguém saía de lá damage, era raríssimo, porque tínhamos esta disposição. Hoje em dia qualquer pessoa quer ir fazer... Pode fazer um retiro... Exato, e nem percebe para o que vai. Claro. E eu acho que a grande maioria também não percebe o que é que está lá a fazer, honestamente. Não, eu percebo perfeitamente. Eu talvez tenha sido uma dessas pessoas, porque eu, de facto eu fui para lá, toda a gente dizia, tens que fazer ayahuasca, vai mudar a tua vida, pá, mas eu de facto não sabia nada, não é? Exatamente. Sim, a minha sensação é que as intenções, o que é isso? O que é que são estas frases que tu decidiste dizer antes? Mas isso, as intenções, eu fiz uma pesquisa intensiva, eu fiz tudo rigoroso, não sei se sabes que fiquei sem comer carne durante um mês, fiquei sem ter sexo, sem me masturbar, sem fumar, não punha sal na comida, fiz mesmo tudo como estava escrito, pronto, nos sítios que eu encontrei nas referências da internet e naquelas que vocês também nos dão, exatamente.
Mas fiz um trabalho de pesquisa gigante e levei uma intenção muito clara, ou seja, estava muito assustado, estava muito preparado para aquilo, mas ainda assim não sabia, não fazia ideia. Não é? E isto é, ou seja, como está tudo tão disponível, as pessoas vão de ânimo leve a achar que é algo Que é lá algo leve. que é leve, que vai ser divertido, vou ver umas cores. Quando a parte das medicinas todas tem uma parte superficial, que é a psicadélica, que é divertida, mas depois vamos entrar em profundidades do ser humano, e quando há uma dissolução do ego e quando há uma expansão da consciência, nós entramos então ainda outras camadas, não é? Não é só da personalidade e dos traumas e da família e do dia-a-dia, e entramos em questões existenciais muito mais profundas. Quem é que eu sou? Pum, dissolução do tudo e do todo em nós, não é? Não sentimos o corpo. Vamos parar a dimensões difíceis. O que é isto tudo? É incrível, sabes que na tua equipa há uma pessoa que me disse uma coisa uma vez. Eu fiz 2 noites e fiz a primeira noite e correu muito bem, mas vi o que aconteceu a toda a gente e eu fui comentar com ela: olha, estou um bocado indeciso entre fazer a minha segunda noite, porque isto correu tão bem que eu não quero estragar. E ela: mas Martim, tu achavas que vinhas aqui a curtir? Achavas que isto era uma festa? Não, tu vieste aqui para trabalhar, isto é um trabalho. Exato. E eu: pois, certo. E então, mas fiz a segunda noite. E esta distinção que toda a gente anda a fazer aí, o que é uma bad trip e uma good trip? Mas já, trip não é um ambiente, não é o termo, em cerimónias sagradas e trabalho profundo com o ser humano. Primeiro de tudo. E bom ou mau é uma divisão já da personalidade e ao nível do meu entendimento de pessoas que à partida não têm mesmo conhecimento do trabalho. Porque qualquer cerimónia é de extremo valor se bem integrado, se bem apoiado, se bem embraced. Porque todas elas estão-nos a dar informação e material de trabalho para o nosso desenvolvimento no dia-a-dia. E há aqui uma grande confusão. As pessoas pensam: eu quero ir lá para me sentir melhor. Olha, sabe que para se sentir melhor, se calhar vai ter que olhar de frente para aquilo que não lhe permite sentir-se bem. Para aquilo que não permite sentir o amor a pulsar nas veias. É que eu fico com as mãos a suar com estas conversas. Eu sinto que estou no precipício de alguma coisa. Mas é um entusiasmo. Este tema sempre me cativou. E só agora é que eu estou a conseguir encontrá-lo de uma forma positiva. Porque eu sempre gostei muito de substâncias de todos os tipos. Sim, eu lembro-me quando tu me disseste que eu ia fazer o retiro da ayahuasca, tu disseste: és maluco, tu tens noção, pá, eu não faço isso, tens noção que vais ficar não sei o quê, e é muito pesado e não sei o quê. Não, isso foi porque eu tive uma DMT, eu experimentei DMT e foi a realidade toda desconstruiu-se à minha frente e foi... Outra vez, eu acho sempre que vou morrer. É uma coisa que me acontece sempre que eu tomo isto. É engraçadíssimo, porque ele começa: algo de errado com o meu corpo. Algo de errado com o meu corpo. E depois entra numa cena... Da última vez que fui a este, de psilocibina, foi o mais poderoso que eu alguma vez tive. Onde eu senti mesmo que o meu corpo estava despedaçado ou alguma coisa. E depois tive tanto tempo nesse estado... E o que me acontece sempre é quando eu aceito aquilo que eu estava a dizer há bocado em off, que é quando eu aceito, aquilo liberta-me. E o que é o aceitar? No meu caso é que vou morrer, ok, a minha filha vai ficar bem, não há problema, não tenho que me agarrar a este pedaço de matéria. E então esse aceitar imediatamente, porque é que é tão rápido? Porque, o que é que aquilo quer que eu faça que quando eu aceito aquilo me liberta? O que é o aceitar? Essa pergunta é boa. É aceitar que isto é uma ilusão. É aceitar que eu sou mais do que isto. Não é? Na aceitação. É aceitar o que eu senti depois quando voltei, porque eu fui para lá com um ego de proteção, de armadura. De? Armadura. Contra, não sei. Proteção de? Okay. Proteção do que as pessoas, não sei, que quero estar com uma postura que sou inabalável. Sou inabalável. Sim. Que nada me pode... Magoar, matar. Sim. Esse é o grande trauma da humanidade, que estamos há séculos a tentar dissolver e curar. E só nesta geração
esta talvez a antes de nós, mas de forma ainda mais suave, é que temos tido a oportunidade concreta de olhar para estes assuntos, falar sobre eles e processar. Se tu pensares em termos da história da humanidade, até há muito pouco tempo, e ainda há muitos países a viver em si, nós vivemos sobre a repressão. Repressão, as mulheres podiam ser violadas, as mulheres podiam ser abusadas, o rei poderia entrar em casa dos senhorios, roubar as terras, fazer o que quisessem. Portanto, nós vivemos durante séculos reprimidos em termos do poder, da autoridade que é negativa, da força, não da conexão, não do respeito, não da dignidade da vida humana. Não é? Isto são coisas muito recentes que estamos a falar. Então, quando tu falas, e isto é uma percepção minha, mas que talvez te possa convidar a pensar, se calhar, mais profundamente. A maior parte das pessoas que diz que tem que ter uma imagem a proteger, tem que ter uma segurança, no fundo, o que é que nós temos medo? É de sofrer. Nós estamos a fazer tudo para evitar sofrer, tudo para evitar a dor. Quando, através da dor, da aceitação, da possibilidade de morrer, perder o quê? A parte da matéria do corpo, e vamos para onde? Não sei. Há muitas filosofias, há muitas religiões, há muitas teorias, mas na verdade ninguém sabe. Eu não sei. Aceitar o eu não sei é entregar o ego ao universo. O universo é uma palavra muito esotérica neste contexto. Vamos falar de forma mais concreta para toda a gente nos perceber. É nós libertar-nos, em última análise, e aceitar que nós, na verdade, podemos fazer tudo, mas não temos o controle da própria vida. Então, morrer é um ato de rendição a um mistério. Sem dúvida. E as medicinas levam-nos exatamente aí. Tu, enquanto lutas, que é o nosso dia-a-dia, não é? Eu tenho que manter uma imagem, eu estou de uma determinada maneira, eu pertenço a uma família, eu pertenço a uma sociedade, seja, os políticos, os engenheiros, os médicos, os artistas, não é? Isto é tudo tribos. Quando nós não somos nada disso. Nós somos só seres humanos e que a nossa expressão foi para ali, mas nós começámos a nos identificar com isso. Então nós temos medo de perder essa identificação porque não sabemos quem somos. E nós não somos nada daquilo. Porque é muito redutor ser só um artista. É muito redutor ser só um político. Não, para mim. É muito redutor ser só um xamã. Para mim. E esse medo é o medo de sofrer. Quando nós aceitamos o sofrimento, o que é que acontece? O que é que te aconteceu? O que é que sentiste? Liberta-me. Mais? O que é que acontece mais? O que é que sentiste no corpo? Naquele momento? Senti que estou livre, que não... que Fisicamente. Antes estava, o corpo estava... Estavas em tensão, não é? Posso respirar, finalmente. Estavas ali. Tive assim o tempo todo. Estavas em tensão, não é? Sim. Certo? Sim. Até parece que respiraste pela primeira vez. Sim. Yeah. E uma coisa que me aconteceu foi que eu tinha um problema físico que também era de uma prisão qualquer. Eu estava a fletir um músculo há 7 anos. Exato. Na bexiga. Pois foi, já não me lembrava dessa. Eu estava a fletir eu estava como se tivesse, e não sabia que eu estava a fletir, como se tivesse com uma gravata. Exato. E que estava tão habituado àquela pressão. Que já nem sentias. Sim. E depois fui à casa de banho e aquilo foi tipo, ok, vem aí o rio. E eu o quê? A chorar. Tipo, como é que é possível? Eu nem tinha esta intenção. E até hoje ainda estou curado disso. Tu já tiveste noção da profundidade que tu disseste? Eu fui a mais de 10 médicos há 7 anos atrás e depois aceitei. Aceitei, ok, sou um bocado esquisito, tenho que ir muitas vezes, pronto. Não, tu não tens de ser esquisito e não encontraste nenhuma resposta até então. Pois. Isso não quer dizer que és esquisito, quer dizer que não te abandonaste, continuaste à procura de ajuda. É muito diferente. E tu, naquela cerimónia, e isto para mim é o poder das medicinas quando são, atenção, eu não sou New Age, eu sou bastante exigente neste âmbito, porque o potencial destas medicinas é tão incrível, como acabaste de descrever, que tu foste a uma parte de sentir a tensão da tua estrutura mental e de personalidade que te manda contrair durante 7 anos uma coisa e parece que estás doente e ninguém te ajuda, e ali tu tens a compreensão ao nível mental, emocional, fisiológico e que tem uma consequência visível ao nível fisiológico.
isto é o potencial destas medicinas. Deixa-me perguntar-te uma... Bem, já ganhaste 3 fãs. 3 fãs ali atrás. Qual é que é a importância da intenção quando se faz estes trabalhos? Olha, para mim, mas só para acabar que isto é mesmo importante. Sim. E é por isso que estas medicinas merecem o total respeito e merecem serem enquadradas na parte legal de uma forma mais ponderada e não serem enquadradas como uma droga, que não o são, porque nem criam adição sequer, e que deveriam ser taxadas como ir a um médico ou um psicólogo, mas que não é medicina e psicologia, isto tem que estar dito. As medicinas são para além da parte terapêutica. A parte terapêutica é uma consequência da expansão da consciência. E isto com medicina ou sem medicina, é a minha opinião. Estou a trabalhar há muitos anos com pessoas. E por isso, o que vocês viveram. E não há muito pouca gente a defender isto desta forma e tem que ser mesmo defendido. Nós estamos nessa missão empenhadamente. E eu estou super agradecida. Que bom, nós estamos... Sentes que é possível ficar lá, naquele momento onde eu deixo de me identificar com este pedaço de matéria? Acho que essa pergunta acontece muito nas E essa partilhas. libertação acontece. Eu sinto que depois daquilo, de ter aquele de respirar, que volto logo com uma felicidade. Ok, mas agora posso brincar com isto. E o que me aconteceu da última vez foi que eu comecei a brincar da forma mais distante daquela consciência universal que eu percebi durante um segundo. Então eu estava a dançar de uma forma muito... com danças do século XIX, com tudo muito controlado, como se eu tivesse ido para ali com o ego muito de proteção e depois estivesse a brincar com vários egos, onde, ok, agora vou fazer um bocadinho de dressage de cavalo e a ter todo o prazer disso, de jogar o papel como se fosse um jogo, que é como... Vais fazer o quê? Um bocadinho de quê? O quê? Dressage, não? Dressage? Não. É a dança dos cavalos. Ok, desculpa. Não sabia. Pronto, e quando eu brinco com a minha filha, se eu acreditar que aquele boneco é real, e se eu me perder naquilo, e se eu esquecer que eu sou eu, é mais giro. Não é? Uhum. A minha filha também faz isso. Se a minha filha fosse a consciência universal, ela também se separa e finge e limita-se àqueles vários bonecos. E dá a sua consciência e anima aquele pedacinho de matéria, mas ela finge que é real, estás a ver? Claro. Da perspectiva dela é como se o boneco existisse mesmo. Podes-nos falar disso? Não, Sátia, em relação à alma, Posso? porque eu ouvi o teu vídeo da alma e foi o primeiro que eu ouvi e eu já te seguia, já tinha noção, mas ontem tu apanhaste-me. Que eu estava a ver e estava com os olhos cerrados da minha atenção completamente lá. E percebi, pá, aqui há algo de especial. Acho uma pergunta muito importante, e especialmente colocares essa parte da criança. Mas ouvi aqui uma pergunta. Sim, é da antes. intenção, mas Da intenção? podemos ir por aqui. Querem? E já lá vamos. Pronto, não nos vamos esquecer dessa, que é sempre também muito importante. Eu tenho já outra também. Nós interrompemos mutuamente. Ótimo. Nós fazemos muito isto. Adoro. Mas amamos-nos. O que isso quer dizer não sabemos nós, não é? É o que parece. É exatamente o que está dentro das vossas mentes. É o que vocês imaginaram. Então, vamos a essa pergunta que é muito interessante. Nós podemos agarrar esta pergunta por vários ângulos e ver se vamos ao máximo deles. Ou pelo menos alguns que tenham um conteúdo mais... que expanda a consciência, mas que se traduza depois na prática. Por ficar só na parte conceptual, eu acho que acaba por ser muito expansivo ao nível mental, mas depois redutor no nosso dia-a-dia. Então, imagina que a consciência, vou dar a metáfora que dei nesse vídeo, a consciência que não tem individualidade e que não tem consciência de si própria, porque per si ela é, ok? Ela é o mar, o oceano. Okay. Imagina, tudo o que existe é autocriação. Existe por si porque se recria constantemente, não é? As estrelas, as outras dimensões, os black holes, o planeta Terra,
Não houve um senhor lá no céu ou lá no outro lado a desenhar. É uma inteligência, porque eu acho que não há nomes para isto, é aquele sem nome. Theodore is the one who has no name. No name, totally. The one who has no name. Que é everything. Que é tudo, que engloba tudo e todos os conceitos de realidade, de consciência, de Deus, de o que é o universo, a ciência, a filosofia, engloba tudo, existe em tudo, não é? E então, isso tudo é um oceano vasto, cheio de vida, que se auto-regenera e que se dá vida. E que se individualiza na experiência de si próprio, sem consciência. Mas há ondas, não é? Que é a individualização, e uma das ondas chamam-se seres humanos, que têm uma consciência diferente das plantas, dos animais, das rochas, que para mim tudo tem consciência, ok? Não da consciência humana, ao nível do pensamento, ao nível da vibração. Panpsychism? Isso é o panpsychism, não é? Eu diria mais animismo. Animismo, ok. Mas não só, eu não sou só do animismo. Eu não acho que haja uma definição. Porque acho que aí estamos-nos a reduzir. Aqui não há espírito. Não, há uma vibração da vida. Há uma vibração que existe, uma pulsação que emana, é imanente, omnipresente, está em todo lado e em tudo. Seja no ser humano, seja nesta mesa que nós consideramos inanimada. Mas é necessário matéria para... Não. Não é necessário matéria? Não. E a matéria é porque é giro? Não, porque faz parte desse mistério da vida. Mas não é também porque não é o mesmo processo que a minha filha estar a brincar? Então vamos cá. Essas ondas acham que são eles próprios. Não é? Eu sou uma onda! Uau, enorme! Pequena, quadrada, redonda! Quase não existe. Então, para ali nesta conversa, esquecendo-se que sou o mar, não é? O mar em forma de onda. Então é quase como se vir esta vida, nós vimos em forma de onda, esquecemos que somos o oceano. E estamos aqui focados nesta forma de onda. Atenção que tudo o que eu estou a dizer aqui, fora de contexto, pode levar pessoas à loucura, à dissociação. Portanto, isto tem que ser contextualizado aqui nesta conversa, certo? Quando a tua filha decide, este boneco, e ela é quase como emprestasse, soprasse vida àquele boneco. Tudo bem que ela põe a mão e faz a voz, mas ela no fundo está a dar mais vida a animal mais, não é? A soprar o ânimo, para ele ter vida. Nós aqui sopram-nos verdadeiramente. Não há aqui uma mãozinha atrás das minhas costas. Sim. Ou talvez haja. Se calhar. Pronto. Mas ela está a animar algo, como nós fomos animados. Ela larga o boneco, não é? É como se fosse uma morte. Ou para ela até, não, ele está a descansar, amanhã volto cá. Portanto, a expansão da consciência, eu gosto muito das crianças, porque as crianças não têm muitos filtros. E, portanto, elas conseguem ter conversas com uma planta, conseguem... E até que ponto é que não é real? O que é real para o nosso cérebro? Porque se eu acreditar que aquela planta tem vida, eu estabeleço uma relação com ela. Se calhar aquela relação com aquela planta vai-me salvar da depressão que eu tenho em casa numa família completamente distorcida. O Wilson Exatamente. Na ilha. Exatamente. Estou a falar do Tom Hanks no Castaway. Castaway. Ok. O que é a realidade? E o potencial do nosso cérebro, e há uma coisa muito interessante na física quântica, que é o universo dá-nos feedback e nós, através da nossa expansão de consciência, damos feedback ao mundo. Por isso é que encontramos o fogo, os transportes, a indústria, estamos a crescer constantemente, a inteligência artificial. É uma interação, sim, entre a matéria e a consciência. Eu sinto isto com este podcast, porque, nós, como consciência entre os dois, decidimos criar este podcast, certo? E fizemos colapsar todas as possibilidades deste mundo da consciência para uma, que é o podcast. Exatamente. Então ele vive agora em matéria. Mas depois a interação entre nós e a matéria que volta para nós como reflexo também criou algo. Então eu criei o podcast, mas ele também me cria a mim. É como se fosse um espelho. Exatamente. É mesmo isso. E tu recrias o podcast constantemente e ele recria-te a ti.
depois desta conversa nunca mais seremos os mesmos, nós e todos. Sabes o que é engraçado? É que nós começámos este podcast longe de saber que um dia faríamos uma experiência tão forte como a ayahuasca ou como os psicadélicos e que chegaríamos a este sítio, mas isto trouxe-nos até aqui, porque nós começámos com desenvolvimento pessoal, cenas práticas, hábitos, livro Hábitos Atómicos, e fomos evoluindo a falar de coisas mais metafísicas e da consciência, e esta segunda série nós até queríamos mesmo dedicá-la, não inteiramente, mas quase. Sim, estamos quase lá. Estamos quase a estas experiências e aos psicadélicos e a esta expansão da consciência, porque estamos... lá está, é o podcast a tomar conta disto e a levar-nos por este caminho, é muito interessante. O que é que achas da teoria do Rupert Sheldrake, que a matéria são hábitos do universo, que a complexificação, portanto, isto começou com o Big Bang, vamos assumir isso, e que havia um plasma qualquer onde não havia detalhe, e depois cada vez mais parece que o universo encontra um padrão e diz, ok, vamos fazer isto. E isso torna-se no hábito, naquilo que é inconsciente, que é longe da consciência, naquilo que é automático. Portanto, tudo o que eu faço quando eu conduzo, aquilo é um hábito que torna-se parte do mundo material, onde a consciência já não tem que existir. A consciência está lá sempre, é aí que eu não concordo. Eu entendo essa teoria no sentido que eu uma vez tive uma visão super clara, foi lindo, foi lindo, estava assim em frente ao mar e estava a pensar em termos energéticos como é que isto se passa, porque tudo começa antes da matéria, não é? Tudo começa ou com um pensamento. Se formos para a consciência que não tem consciência, então como é que se passa? Então, em termos energéticos, e para não sermos esotéricos, em termos da vibração do universo, há com certeza uma disrupção na fluidez desse plasma, do que nós queremos chamar de mistério da vida, que cria um padrão, ou um som, e o facto disso ser mais denso do que o outro, que é mais subtil, começa a fazer o quê? Fazer feedback, puxar energia, a devolver energia, puxar energia, a devolver energia, e começa a ficar mais denso. É como o pensamento que vocês tiveram, bora fazer o podcast, criaram computadores, há uma mesa, há luzes, tchan-tchan, agora há pessoas, tchan-tchan, mas a conversa com esta pessoa mudou o meu pensamento, e começam a criar, e começa a ficar com mais matéria. O que eu não acredito é que isto se passa ao nível do inconsciência, ao nível dos hábitos humanos. O que acontece é, a consciência que nós estamos a falar é uma coisa, a inconsciência estamos a falar a um nível mais da psicologia, que é o que está reprimido, aquilo que nós não conseguimos ver, mas que existe e funciona dentro de nós. Mas a nível da mente do universo não podemos pensar num inconsciente também de coisas que acontecem mais automaticamente? Não sei, porque esse consciente é inconsciente, aí é que está, porque não tem individualidade, ou seja, aí a dualidade não existe, para mim, na minha opinião, em termos do meu pensamento. Sim. Aí é onde a unidade dá origem à dualidade, e aqui nesta dimensão, é na aceitação total da unidade, da dualidade, aceitação total da dualidade, homem, mulher, noite e dia, matéria e espírito, que nos leva à unidade, ao todo. E lá é o vice-versa, é o todo. Lá não existe isto. Sim, ok. Na minha opinião. Portanto, aqui neste jogo que nós estamos a jogar da matéria, o objetivo é ir para o todo, não é? Portanto, uma das coisas que eu gostei que o Rupert Spira, não sei se conhece o Rupert Spira. Sim, gosto imenso dele. Ele diz uma que é a consciência, como é que vamos chamar isto tudo? The one who has no name, vá. Yes. Pode ser visto da perspectiva da matéria, desta dimensão, com outras palavras. Por exemplo, o amor é esse mesmo todo na perspectiva das emoções. Será? Só das emoções aí é que está. Porque olha, eu trabalho com criminosos e com mafiosos, onde muitos deles têm mesmo deficiências ao nível químico e têm traumas muito profundos e por isso é que foram levados para uma vida de crime,
por sobrevivência, onde essas emoções estão muito apagadas. E nos piores cenários, às vezes, são eles a salvar as pessoas. Há quem diga, não, ainda vivia lá o amor. Há quem diga, eles acordaram. Eu diria que a consciência Tomou conta? naquele momento, E o amor, para mim, o amor, sem ser em termos românticos, não é? Porque hoje em dia há uma conexão muito grande. O amor é o princípio da vida, não é? É a vida. Mas eu estava a dar este exemplo para dizer que quando nós temos amor por alguém, nós estamos a sentir essa conexão, não é? Tu queres estar, e não é só por alguém, imagina que tu tens o amor pelo teu baixo e sentes isso a puxar-te. Portanto, aquilo que eu julgo que eu sou separado, estou um bocadinho menos separado, mas essa conexão não é algo extra, é um Deixar o véu cair. Exato. Então é isso que nós temos Porque já estamos lá. Pois. Na verdade. Sim. E ele diz isto, que é a palavra amor, não interessa se é emoções, mas pronto, é outra palavra que ele usa, depois verdade, não é? Porque a verdade conecta pontos, a verdade conecta o que eu estou a dizer com o que aconteceu, é bonito assim, está tudo se eu disser a verdade. E o teu nome quer dizer verdade, não é? Ou essência, Satya. Verdade. O meu nome em sânscrito é Maprem Satya, que é o amor à verdade ou a verdade do amor. Eu acho que a verdade liberta-nos e a verdade nem sempre é prazerosa, não é? Nós sabemos todos. Nós mentimos por alguma razão. Sim. É super útil, sim. Mas não é prazerosa muitas vezes. Mas eu acho que aquela frase... Há algumas coisas nos livros sagrados, sejam eles quais forem, que têm muita razão de existir. E uma delas é a verdade liberta. E é verdade, porque sai um peso da contração, sai um peso de esconder, Eu não sou a favor da verdade em todo o local. Acho que temos do direito à mentira e muitas vezes devemos mentir. Não é? Estamos numa guerra, vamos salvar vidas. Minta, se faz favor. É lógico. Sim, ou mesmo uma história pode-se dizer que é... Não, mas isso é mais verdade do que a verdade às vezes. Uma ficção pode ser mais verdade do que... Como é que tu vês o arquétipo nisto tudo? Olha, eu acho que o arquétipo é a nossa ligação ao inconsciente coletivo das infinitas possibilidades que no nosso dia-a-dia não nos permitem viver. Porque há tempos, há espaços, há contratos, há tudo. E quando nós quando chamamos, imagina, o arquétipo do guerreiro numa fase difícil da vida, é quase como se fôssemos buscar uma força a uma dimensão que existe ao nível da imaginação, da criatividade, que pode ser trazida à personalidade, ao dia-a-dia, não é? Podemos fazer o embodiment, e aquilo volta-nos a dar ânimo, como à tua filha, por exemplo. E seja da verdade, da doçura, da princesa, whatever, o que nós quisermos. E maternal, da mãe, não é? E como xamã, qual é que tu estás a encarnar? Bem, primeiro, o que é isso do xamã, não é? Acho que era importante para as pessoas. Senão seria melhor... Até para distinguir do que é um xamã e uma facilitadora. E um facilitador. Mas eu sinto-te mais como xamã do que... Mas qual é a diferença? Mas qual é a diferença? Eu acho que é importante até para os vossos ouvintes, para não cair... Eu tenho imensa precaução com as palavras, porque eu sei que estes temas podem ser alvo de grandes críticas e têm que o ser. Daqui a, calhar, 10 anos serão diferentes. As pessoas terão outro respeito e outra vontade já. Então, um xamã, um facilitador, é aquele que toma, é quase como se fossem as honras da casa, cria o espaço, vê se está tudo postos para começar, tudo a postos, e tem o mínimo da segurança. Isto é um facilitador. E as pessoas entram lá mais ou menos por si. Isto é o que se passa mais, isto é o que há mais. Claro. Apesar dessas pessoas acharem que são xamãs. Não estou a brincar. Isto é real.
E é triste às vezes de se ver, porque essas pessoas poderiam ter uma formação mais real, mais íntegra, para ajudar mesmo pessoas. Porque quem é que lhes dá o título de facilitadores? São eles próprios, né? Nesse caso, tipo, eles... Mas nós agora também temos de ser bondosos para todos nós, que é, antes também não havia médicos, não é? Pois, claro. A classe médica é uma coisa nova, tem 300 anos. Pois, havia as pessoas que tomavam conta dos outros. E que iam ensinando aqueles, não é? Portanto, tudo o que tem a ver com as plantas, estamos neste início, só que o mundo já vai muito mais à frente. O que acontece? Não há nenhuma regulamentação, porque nós começámos todos do nada. Só que agora houve um boom tão grande, qualquer um manda vir pela internet, toma 10 vezes, já acha que pode convidar os amigos lá para casa e vamos todos fazer. Isto está a criar uma descredibilidade, é assim que se diz? Descredibilização destas práticas. Acham que vale tudo. Não vale tudo, isto não é para fazer experiências a torto e a direito como se quer. Contudo, foi nessa também descoberta sem regras que os psicadélicos mais sintéticos ajudaram tanta gente. Portanto, isto não é um julgamento que eu estou a ter, neste momento realmente temos que olhar para isto e como é que vamos regulamentar isto? Isto vai ter que ser, porque senão qualquer dia estão na prisão os que são os verdadeiros e os que não são os verdadeiros, os que estão a fazer isto como missão de vida e como ser um médico, ou como ser uma enfermeira, e os que andam aqui a brincar aos xamãs, não é? Que são coisas diferentes. Pronto, facilitador é este. É uma pessoa que não tem noção do trabalho interno do outro, tem do seu, porque fez alguma coisa, ou fez bastante, mas não tem capacidade, e isto um xamã, nós temos vários tipos de xamãs nestas linhagens. Nós temos os xamãs que dá a medicina e tem já alguma evolução nele, e portanto tem uma capacidade de entender com a cabeça e sentir o que é que se passa com o outro. Os xamãs que têm capacidade de entrar no outro, ver o que é que se passa e perceber se a pessoa precisa de ajuda ou se ela consegue fazer sozinha. E há os xamãs que têm a capacidade de entrar no outro e ajudar fisicamente a dissolver coisas que a pessoa não consegue por si só. Esse xamã, dissolver na matéria, ok? E esses xamãs têm a capacidade de ver quando é que a pessoa já não vai conseguir curar na matéria, quando é que a pessoa ainda tem uma possibilidade, ou quando, esta pessoa vai conseguir. Ao nível da matéria, não estou só a falar do nível emocional e mental, estamos a falar de doenças físicas. Sentes que tens de fazer um shift para ir para esse mundo mais da consciência, onde as pessoas, eu sinto que é onde não há os constrangimentos do espaço-tempo tridimensional, estás assim como não há. Ou seja, aí é que está. As curas acontecem tu pensas, mas como é que eu curei esta coisa de 7 anos? Uhum. Nós aqui no dia-a-dia nós estamos super limitados pelo espaço, tempo e matéria. O tempo é linear, não é? Nós quando ingerimos determinadas substâncias, estas medicinas, o que acontece é que elas têm a capacidade de nos tirar deste espaço, tempo e matéria. Uhum. E por isso é que nós conseguimos voar para todas as outras dimensões, ter experiências lá e voltar ao corpo, a este tempo e este espaço, a esta sala. Mas nós estávamos, e o nosso cérebro e o nosso coração e a nossa respiração e as reações físicas passaram por aquelas experiências. E por isso é que eu vejo que grandes curas ao nível do físico aconteceram nessas dimensões. Porque a matéria respondeu à experiência que aquela alma, e eu não diria personalidade, porque a personalidade, nós temos que dissolver uma parte da personalidade para entrar nessas dimensões. Muitas vezes não conseguimos dissolver tanto e precisar tanto conflito, tanta luta. E lá nessas dimensões, que se formos falar em termos médicos, é na dimensão mental para eles, para mim não, é na dimensão espiritual, onde o nosso espírito foi a outras dimensões e a nossa mente seguiu, e por isso é que conseguimos analisar alguma coisa, interpretar alguma coisa, não é tudo.
É impossível. Não esquece, tem uma linguagem que não se conhece, não é? Eu tinha Exatamente. essa sensação que era uma cena de cores, luzes, energia, que estava a falar comigo e eu entendia tudo, mas eu não sabia o que era Não há aquela palavra. que traz a gratificação, não é? É isso que nos traz o preenchimento. É É. verdade, eu sinto isso também. Sentes? Sinto, por ter passado algumas experiências dolorosas, Claro. recentemente até, ainda hoje de manhã um amigo meu me ligou a passar por uma coisa que eu tinha acabado de passar também e ele estava aflito e eu pensei, espera, eu acabei de passar por isto, eu consigo guiar esta pessoa, eu consigo ajudá-lo a atravessar este rio. Eu disse-lhe, olha, tu estás no princípio de um processo que vai demorar, mas se confiares em mim vais perceber que eu te consigo ajudar. E ele começou a ouvir-me e eu percebi, bem, e isso quase que, não vou dizer resolveu a minha própria dor, mas ajudou muito e foi um grande empurrão. Ainda ontem o próprio Hugo me ajudou também num processo e imagino que tenha sido gratificante também para ti, mas eu senti essa gratificação e senti esse preenchimento e ao mesmo tempo trouxe-me paz, tirou-me de mim, não é? Tira-te de ti, Exato. tira-te do teu ego. Foi muito fixe. E é selfish, como se diz? Selfless. Selfless, é desinteressado. É desinteressado. E esse desinteresse devolve-nos a paz. Ver o outro bem devolve paz. Há uma alegria genuína, não é a alegria do excitamento de irmos a uma festa ou conseguiste. É algo que é profundo, que é inato à vida. Eu acabei de ter uma Que epifania. é mais conexão, não é? Repara, este podcast, eu estava a pensar que nós chegámos desde os hábitos práticos até esta segunda série em que estamos a falar dos psicadélicos. Qual é que vai ser, onde é que vamos parar, não é? E eu acho que vai ter que ir por aí. Vai ter que ser, estou a ver isto. Nós estamos cada vez a auditório. levitar mais, sim. Sim. E cada vez menos com os pés na terra, sim. E estamos Mas a adorar olha, esta viagem. quanto mais espiritual, mais grounded nós somos, mais pragmáticos nos tornamos. Porque essa coisa só de andar lá a meditar e a dizer mantra e andar nos psicadélicos, se não nos tornar pessoas Melhor. mais bondosas, mas não é porque nos dizem que temos que ser, é genuinamente sentirmos algo que se está a passar nesse trabalho. Não está a acontecer. Que é verdadeiramente com mais disponibilidade para o outro, com mais espaço interno. Algo não está a acontecer. Está só a ser lá na curtição. Como é que tu lidas com uma das experiências que eu tenho quando volto destas experiências é que passo 3 dias ou 4 em modo evangélico. Isso quer dizer o quê? A tentar resistir, não convencer toda a gente para ir fazer isto. Não, mas eu não faço, mas a minha tendência é isso. É pá, claro, tu tens que fazer, mas as pessoas têm que estar preparadas, não é? Têm que sentir o chamamento. Eu também a gozar. Para de me pagar a mim, vai. Estamos aqui muito superficial. Pois é. Eu não, mas podem não, devem experimentar. Eu acho que é importante incentivar as pessoas a ter esta curiosidade. Ou fazer como eu tinha sugerido depois do retiro, que era pôr a ayahuasca na central da EPAL para a malta começar a beber. Mas só durante um dia, 24 horas, estás a perceber? Assim a malta matava a sede. Que é que todos saibam que eu não concordo com nada disto. Na verdade, este é o plano da Sátia, foi ela que nos pediu para dizer isto e nós estamos agora... Mas adoro este sentido de humor e essas ideias hilariantes. Não, mas é assim, qual é a tua opinião? Toda a gente devia experimentar? Não. Toda a gente devia experimentar agora? Não. Tens? Não. N-A-O-T-I-L, no, niet, no. Ok. Não. Há muita gente que não pode tomar mesmo. E seria muito prejudicial, ok? Isto tem que ser tomado quando a pessoa tem disponibilidade mental, física, emocional para o fazer. Eu não estou a dizer que uma pessoa depressiva não o deve tomar. Eu não estou a dizer que... Estou a dizer é que tem que haver... uma filtragem, não é? Exato. Não é para todos. Isto pode matar pessoas. Esta brincadeira que toda a gente anda a fazer, andar. As pessoas não têm noção que pode acontecer algo de errado. Estamos a falar da ayahuasca, não é? Porque não. Psicadélicos no geral. Não? Psicadélicos no geral. Yeah. Ok? Isto porque, qual era a minha opinião sobre...
há uma frase que Toda a gente devia tomar ou não. que eu digo no fim dos retiros, quando faço a última integração, o último dia, que é: agora vão para casa e, se têm marido ou mulher à vossa espera, vocês vão chegar a casa e vão dizer olá. E fecha-me a boca. Não é nada que eu faça. Claro. Senta-te, PowerPoint, vamos lá. Tu e 90 e tal % das pessoas. Que Claro. normalmente a mensagem é: eu vi a luz. É, também fiz Eu vi isso. a luz, eu sei agora como é que é. E eu Pois é, eu caí nessa armadilha. Eu sei! E tens isto, sinceramente, para uma pessoa que ficou em casa a ver televisão, a ir ao café, ao jantar e tem o gato e os filhos aos berros e os amigos que estão noutra, pensa assim: este gajo passou-se. Yeah. Porque a generosidade com que se diz, a energia com que se diz, para uma pessoa que está no seu dia a dia normal, pensou: epá, que exagero! Yeah. E é super invasivo. Já perguntaram se aquela pessoa quer ouvir isso? Pois, não. Eu digo sempre: não. Quando a vossa mulher, marido, filhos, quem seja, amigos, perguntam: como é que foi? Eu peço sempre para essas pessoas que tiveram nos retiros perguntar: tu queres mesmo ouvir? Tens tempo agora? Tens mesmo curiosidade, não é? Queres mesmo saber? Isto porquê? Primeiro, normalmente nós vivemos numa sociedade que é cordial. Portanto, então, como é que foi? E se repararem, quando estão, então, está tudo bem? Mal nós estamos a responder qualquer coisa, a pessoa já virou, foi buscar um copo de água, atendeu o telefone. Pois, não está ali, não. Eles não queriam saber nada. É um hábito, não é? De cordialidade. Segundo, a maior parte dos parceiros de uma pessoa que vai e eles ficam em casa por alguma razão. Yeah. Certo? Yeah. E uma delas é: eu tenho medo, eu não quero saber, Eu não tenho interesse. não concordo. Pronto, não vou dizer. Primeiro, portanto, temos que respeitar essa atitude, essa decisão, essa sim. maneira de pensar. Segundo, nós quando vimos destes retiros estamos muito mais abertos, mais sensíveis, estamos muito mais despertos para todos os movimentos e sons. A pessoa diz: eu amo-te, e só pensa assim, está calado. Nós já vimos que a pessoa só pensa que quer ir para a cama e diz só amo-te para me agradar. E aquilo dói mais do que se dissesse: olha, estou super cansada, tenho que me deitar hoje. Portanto, nós estamos muito mais acordados. O que é que acontece? Saímos super magoados. Primeiro, invadimos o outro com a luz, com a sensação que somos os donos da verdade, que não somos. Não, mas eu sinto mesmo isso. Não, e que Quando eu temos me o movimento, conhecimento. há um... E eu depois também sei magoamos-nos que a nós próprios. Porque no fundo estamos-nos a pôr numa posição que o outro está-nos como é que se diz? A afastar inconscientemente. Mas a maior parte, eu percebo isso que estás a dizer, e para a minha mulher, por exemplo, é essa a situação. Mas há muita gente que realmente quer ouvir. E, por exemplo, esses aqui. não é? Mas se calhar não são os que estão em casa. São os que têm genuíno interesse. É E nós isso, temos que saber ler. Tens que ir procurar. Claro, Quando sim. nós chegamos ao pé de alguém, quem é que é a pessoa que está à nossa frente? Yeah, Nós aqui estamos todos interessados. Que bom! Sim. claro. Ninguém nos está a criticar, a julgar, não. Mas então explica lá, olha, não concordo bem com isso. Há um diálogo, há uma discussão saudável. Yeah. Olha, deixa-me fazer-te outra pergunta, mudando não drasticamente de assunto, mas também eu queria te perguntar uma pergunta que eu te fiz numa das partilhas no nosso retiro, que foi agora que eu tive esta clarividência e que porque quando tu sais da experiência no dia a seguir tens muito, muito nítido tudo aquilo que sentiste, e eu perguntei-te: eu agora vou saber isto para sempre? Eu vou ter esta clarividência sempre? Ou não, ou vou esquecer isto tudo e vou voltar ao normal, não é? Porque é o medo de quem nunca fez, é tipo, pá, eu vou tomar isso e vou ficar marado para sempre, depois eu já não volto, não é? É o que se diz, não é? E tu deste-me uma resposta incrível, não sei se te lembras do que é que tu me disseste. Isso vai ficar sempre tudo aí, para sempre, mas vais-te esquecer. Pois, foi algo assim. Mas quando precisares, isso vai vir ao de cima. E é incrível isso. É incrível. E vai viver sempre lá dentro. Isso tudo vai ficar gravado aí. E quando precisares até podes dizer, pá, ir buscar aquela informação. Mesmo que não saibas qual é a informação que tu precisas. Tipo, olha,
eu já acedi a vários planos de consciência, eu preciso de ajuda agora. E colocas essa intenção e ativas o quê? A consciência é ir buscar qualquer coisa dentro dessa panóplia de informação. Yeah. Portanto, vais estar sempre lá e vais-te esquecer. Yeah, Mas vais mesmo te esquecer, não há como. E por isso que as pessoas voltam normalmente, não é? Eu acho que as pessoas voltam por variadíssimas razões. Pode ser uma delas. Pois. Ok. Lindo. Olhem, muito obrigado. Adorei Sátia. este episódio. Sim, incrível. Convido os nossos queridos ouvintes e espectadores a seguirem o trabalho da Sátia, workingwithsatia.com. Nas redes sociais é sempre igual, não é? É Working with Sátia. Working with Sátia. Working with Sátia. Sátia, alguma deixa que queiras com a qual queiras finalizar este programa? Estás a escrever um Alguma- livro, não é? Sim, queres Sim. promover algo? Boa, vamos falar disso. Olha, primeiro de tudo quero-vos agradecer imenso esta boa conversa. Quero-vos desejar muito sucesso. Acho que cada vez mais este vosso podcast pode ajudar muita gente. As pessoas estão sedentas de ser ajudadas. Yeah. Estamos numa fase da humanidade que toda a gente diz que é péssima. Eu acho que é uma das melhores fases da humanidade. Estamos com oportunidades incríveis de dar saltos quânticos. E quero-vos deixar todo o meu amor e força e inspiração para continuarem com este trabalho, porque acho que vocês fazem um serviço público, sinceramente. Uau. Cheio de graça. Cheio de graça, não Obrigado, graça Fábio. de humor, é cheio de graça. Graça, Grace. grace, Lindo, divino. lindo, lindo. E então, olha, obrigada pela confiança de me convidarem. E quando isto sair, eu vou pôr maus hábitos em todo lado. Yes! Porque acho que quanto mais pessoas vos ouvirem, põe as pessoas a pensar. E é isso que hoje em dia falta, as pessoas pensarem por eles e não serem só seguidores. Começarem a pensar por eles próprios. E sentir. Não é? A maior parte das pessoas tem muito medo de sentir. Sinta a vida que vale a pena. Sim, está aqui ver à luz. Olha, Sátia, incríveis essas palavras. Ficamos honrados por ouvir isso e obrigado do fundo do coração. Obrigado também aos nossos ouvintes por nos seguirem tanto que até já estão fisicamente aqui connosco. É um prazer enorme fazer este podcast e fico mesmo feliz por saber que isto que está a ter repercussões desta magnitude. Eu acho que este foi o meu podcast preferido. Sim, eu acho que estamos. Sim, eu também talvez confesso que Não sim. é? Pois é, que chegámos aqui a sítios muito importantes para nós. Mas pronto, não nos vamos alongar mais, Sátia, muito obrigado. Não se esqueçam que podem apoiar este podcast, podem seguir-nos no Patreon, se quiserem ajudar-nos a criar mais condições e a alargar ainda mais a nossa estrutura, a poder pagar aos nossos colaboradores. Façam-no através de patreon.com/maushábitos. Hugo, Sátia, muito obrigado. Obrigado. Um grande Obrigada. abraço e até à próxima. Beijinhos. Ai, vou dar um abraço. Yes!